Shalom, pessoal. Graça e paz a todos vocês. Shabbat Shalom. Que Deus abençoe. Nós agradecemos, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Acordamos respirando. Muitos são aqueles que não se acordaram hoje. Muitos são aqueles que perderam seus familiares. E eu abençoo a vida de vocês, o dia de vocês. Ainda estou acordando aos poucos, recuperando da cirurgia, já sabem, mas até aqui o Senhor me ajudou. Irmãos, no meu devocional de hoje, eu estava lendo o Salmos 41. Vocês sabem que o Salmos 41 é um salmo que é uma oração que você pode fazer sobre a calúnia dos inimigos. A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Você que está passando por calúnias, que está sofrendo com isso, você pode declarar os Salmos 41. Eu vou estar falando hoje para você desse salmo maravilhoso. Ele começa assim: bem-aventurados os que acodem aos necessitados. Aleluia! O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserve-lhe a vida e faz feliz na terra. Olha o poder dessa palavra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Olha eu, a prova viva aqui depois de 16 cirurgias. Irmãos, o Senhor nos assiste no leito da enfermidade. Eu sou a prova viva disso. Amém? Na doença, tu lhe afofas a cama. Irmãos, até a nossa cama, onde nós deitamos na doença, Deus cuida para que ela fique fofa. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma. Porque pequei contra ti, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias, em saindo é disso que fala. De mim rosnam a alma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele e caiu de cama, já não há de se levantar. Irmãos, quando eu fui hospitalizada em um dos hospitais psiquiátricos anos atrás, isso já faz muitos anos, eu ouvi pessoas falando, pessoas me disseram que falaram: já não tem jeito, ela foi agora fechada num centro psiquiátrico, já não tem mais jeito por ela. E era uma pessoa muito próximo de mim, gente. Olha só, vigia com quem tu andas. Irmãos, Deus prova que Ele tem a última palavra. Mais uma vez, sou prova viva disso. Olha só. Peste maligna deu nele e caiu na cama. Pensaram que eu não ia mais me levantar, nem sair daquele hospital. E com essas cirurgias, uns pensam a mesma coisa. Eis-me aqui como prova de que Deus é quem tem uma palavra, última palavra. Ele é o médico dos médicos. Olha só, já não há de se levantar-se. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, olha só, até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão. Eu estou falando isso porque está na Bíblia, mas eu vivi isso, gente. Até o meu amigo íntimo, que comeu do meu pão, em quem eu confiava, levantou contra mim o calcanhar. Em vez de apoiar, levantou o calcanhar contra mim. Pessoas que eu acolhi na minha casa, que eu dei do meu pão, que eu dei cama para deitar, eu dei teto para morar. Irmãos, a palavra diz: tu, porém, Senhor,
compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Oh, glória! Com isto, conheço que tu te agradas de mim em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Quando a mim, tu me susterás na minha integridade. Eita glória! E me pões a tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Irmãos, esse Salmo 41, ele revela um Deus que se inclina, um Deus que está perto, e não um Deus que está distante de nós, um Deus que cuida, um Deus que preserva. Esse Salmo, ele começa declarando uma verdade espiritual muito poderosa. Deus observa como nós tratamos os mais fracos, aqueles que estão passando por dificuldade. Deus, ele nos preserva. Deus observa tudo o que acontece. Deus observa como nós tratamos os pobres, os mais pobres financeiramente, os mais pobres da alma, os esgotados emocionalmente, os que já não têm força para lutar. Medita nesse salmo porque ele é tremendo, sobretudo você que está sofrendo calúnias. Olha só, bem-aventurado aquele que considere o pobre. Aqui considerar não é sentir pena, gente, não é ter pena de outra pessoa, é parar para enxergar, é parar para ver, para acolher, para receber, para ajudar, para proteger e, sobretudo, também para sustentar aquele que necessita de sustento. Deus honra, a palavra diz, Deus honra quem não ignora a dor do outro. Tá pegando a chave? Esse salmo denuncia a indiferença e esse salmo, ele exalta a compaixão. Irmãos, tenha compaixão do seu próximo. Pare de caluniar, pare de apontar dedo. Ajuda. Olha o que a palavra diz aqui, do que Deus faz com os aflitos no dia da angústia. Olha só. Deus livra no dia da angústia. Deus sustenta na enfermidade. Eu sou a prova viva. Deus me sustentou nas lutas que você jamais poderia imaginar. Porque nem tudo é para mostrar, nem tudo é para falar. Tem coisas que nós lutamos no secreto com Deus, entendeu? Irmãos, Deus nos sustenta na enfermidade, Deus nos preserva, Deus preserva a nossa vida, mas a vida do nosso próximo, da nossa família também. Ele preservou meus filhos em momentos que eu não tinha força para cuidar deles. Deus cuidou deles por mim. Irmãos, Deus não entrega o aflito ao desejo do inimigo, não. Ao contrário, Ele ajuda. Isso significa que mesmo quando a dor parece vencer, irmão, não há limites impostos por Deus. Não, Ele não é um Deus de limite, não. O inimigo quer a nossa morte, o inimigo quer a nossa derrota, o inimigo quer nos ver mal, o inimigo quer nos ver chorar. Irmãos, eu vou te falar com experiência vivida. O silêncio não é o fim. O silêncio é o início. O deserto não é o fim. O deserto é só o começo. Irmãos, tenha fé. Aqui Deus mostra que Ele quer preservação. Ele mostra que Ele quer continuidade e Ele quer restauração. Aleluia. Mas Celeste, aqui Deus está falando somente da enfermidade física? Não. Esse salmo não fala apenas da doença física, irmãos. Ela está falando também de ataques emocionais, de doenças psicológicas,
de palavras maldosas, pragas rogadas, palavras declaradas contrárias, traições, abandonos, maltratos, isolamentos. Deus está falando de tudo isso nesse salmo. Olha só essa passagem, até o meu próprio amigo, alguém que eu dei o pão para comer, gente, até ele levantou o calcanhar contra mim. Aqui vemos uma dor profunda. Irmãos, dói muito quando a pessoa que você confia se volta contra você, sabendo que ele nem tem razão e nem conhece a verdadeira história da sua vida. Aqui vemos que a ferida causada por quem deveria proteger, tem pessoas que deveriam te proteger, mas são eles que te maltratam. Irmãos, esse versículo toca diretamente quem sofre de rejeição também. Muitos de vocês que vão assistir esse vídeo só estão sofrendo de rejeição, de humilhação ou de quebra de confiança, porque perdemos confiança nas pessoas. Irmãos, nós não devemos nos apegar nas pessoas, só devemos apegar em Jesus Cristo, o único amigo verdadeiro que temos. Amém? Olha essa declaração, cura a minha alma. Esse é o centro desse salmo, gente, cura a minha alma. Essa é uma das frases mais fortes desses textos, desses Salmos 41. Isso revela algo essencial, nem toda dor é visível, pessoal. É o que eu falei antes, tem coisas que é só entre você e Deus. Nem toda dor é visível. Nem toda enfermidade aparece nos exames. Olha, eu vou te dar um exemplo daquilo que eu já vivi. Eu sempre falo que eu vivo o que falo. Pessoal, eu estava sofrendo muito do meu lombar anos atrás, porque já desde alguns anos que eu venho sofrendo do lombar. E não estavam sabendo o que eu tinha, eu estava sofrendo dos meus joelhos, eu estava sofrendo do cervical, das minhas mãos, e os meus pés estavam inchando muito naquela altura, não estavam descobrindo o que eu tinha. E olha o que Deus fez. Eles me mandaram fazer um scanner das veias sanguíneas, para ver o que estava escondido por detrás de tudo isso. E no scanner revelou que eu estava com um útero cheio de miomas, meu útero triplou de volumes. Eu estava com muita dor, não sabia do que vinha. Meu útero estava com triplo volume, com muitas miomas, meu ovário cheio de quistos em membranas cancerosas. Minhas trompas estavam tão infectadas que em 20 dias eles me tiraram úteros e trompas e tiraram aqueles quistos e só me deixaram o ovário por precaução dos hormônios, porque eu não estava em idade menopausa. Pessoal, vocês têm noção desse livramento que Deus me deu? Mostrando o que estava no meu útero e nas minhas trompas naquela altura. Foi em 2023. Em 20 dias eu já não tinha úteros nem trompas. Em 20 dias fizeram a cirurgia, porque fizeram logo depois outros exames. Foi um alerta para minha ginecologista, para o meu médico que me enviou fazer aquele scanner de veias sanguíneas. Olha, se ele não me tinha enviado fazer aquele scanner, eles nunca iam saber o estado do meu útero, das minhas trompas. Irmãos, passei por terapias, passei por coisas dolorosas que vocês não têm noção. Depois de 2 semanas e meia que eu passei por aquela cirurgia pesada, que aquela notícia, esfaquearam meu filho, quase morreu. É aí que você fala, eu não vou aguentar. E foi aí que Deus me lembrou, filha, você sabe o que você aguentou por anos? Desde os teus 15 anos, o que você passou.
E você tinha falado que não ia aguentar. Mas olha você aqui. Se você venceu lá atrás, é porque eu estive lá atrás contigo. E eu não vou te deixar, eu te seguro pelas mãos. Irmãos, declare a palavra de Deus na sua vida. Ore a Deus, entrega a sua vida para Jesus. Porque Jesus é o único que salva, amigos não te salvam. Redes sociais não te salvam. Obras que você faz não te salva. Quem salva é Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Ele hoje ainda. Existem muitas pessoas funcionando por fora, vivendo de aparências. Muitas pessoas adoecidas por dentro e por fora mostrando uma vida que não é sua. Muitas pessoas sendo maltratadas no silêncio, mas não falam nada, não mostram nada. Pessoal, o Salmos 41 dá uma linguagem espiritual para quem sabe explicar o que sente, entendeu? O leito da dor não é o fim, pessoal. Eu sou prova viva disso. O leito da dor não é o fim. Tu me sustens no leito da enfermidade. Está escrito. Esse versículo, ele é profundamente restaurador, porque ele mostra que a cama da dor não é um abandono. Deus não te abandonou porque você está doente. O quarto escuro em que você vive não é rejeição, não é a ausência do Senhor. A luz está lá, só que você não está vendo. Você tem que entender que Deus também é um Deus de silêncio. Ele trabalha no silêncio. Deus não apenas visita o nosso leito, o nosso quarto, Ele está aqui comigo, eu estou aqui dentro do meu quarto, com uma paz que excede todo entendimento, porque eu sinto a presença dEle. Irmãos, o inimigo, ele quer o fim, mas Deus, ele quer vida. E esse Salmo 41, ele mostra um contraste bem claro. O inimigo que deseja a sua queda, mas um Deus tão grandão que preserva você de tudo. Um Deus que deseja te preservar, um Deus que deseja te proteger. Essa verdade é crucial. Pega para você. Quando nós falamos de depressão, muitas pessoas até se zombam, criticam, julgam sem saber a dor da pessoa. Isso é muito triste, gente. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros. A Bíblia fala, amar o seu próximo como a si mesmo. Amar ao próximo é socorrer a ele. Se você não pode ajudar, não importa. Ora, oração também ajuda, intercessão também ajuda. Guarda a vida, sustenta a vida, protege a vida, impede que Satanás ceifa essa alma e essa vida. O Salmo 41 é, portanto, um salmo anti-morte, anti-desespero, anti-abandono, gente. Esse salmo traz dignidade, sabia? No final, o salmista declara: Tu me sustens na minha integridade e me pões diante de ti para sempre. Deus aqui está restaurando a nossa dignidade. Isso significa que a dor não define a tua identidade, quem você é em Cristo Jesus. A queda não define quem você é em Cristo Jesus. A queda não é a palavra final. Deus tem a última palavra. O sofrimento não anula o valor que você tem para Deus, porque você é valioso e valiosa para Deus. Irmãos, o Salmos 41 nos ensina que Deus vê quem sofre. Deus vê quem sofre, Deus sustenta quem está fraco, Deus cura a alma ferida, Deus protege a nossa vida. Deus não abandona o leito de dor, nunca. Acredita, creia, confia, deleita, espera nele. Amém? Mais uma vez eu repito, esse Salmos 41 é para quem está com risco emocional, está passando, enfrentando depressão, para quem foi traída, abandonada, rejeitada, para quem luta continuar sobrevivendo.
Irmãos, esse salmos é tremendo. E eu gostaria de fazer uma oração para você por cima desse salmo. Você que está aí do outro lado da tela comigo, repita comigo essa oração. Baixa a tua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração e repita comigo. Senhor meu Deus, eu me coloco diante de ti com o coração aberto, reconhecendo, Pai, que tu és, Senhor, que tu és o Deus que vê o aflito, o Deus que se inclina para quem está fraco, Pai. E o Senhor não despreza o gemido de quem sofre. O Senhor fala, bem-aventurado és tu, Senhor, porque te compadeces do pobre, do cansado, do que não tem forças nem palavra. Tu prometes livramento no dia da angústia. Aleluia, Jesus. Tu prometes nos livrar e eu me apego a essa promessa hoje. Sustenta-nos, Pai. Quando o corpo enfraquece, quando a alma se cansa, quando a mente é atacada por pensamentos que não vêm de ti, Deus. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos, Pai. Aleluia. Tu és quem guarda a minha vida, a vida da minha família, e não permite que o inimigo tenha a última palavra, Pai. Há dias em que nós podemos sentir ferido por dentro, traído, esquecido, incompreendido. Há dores que ninguém vê, lágrimas que ninguém enxuga. Tu conheces todas elas, Senhor. Tu conheces toda dor, toda lágrima. Tu conheces todas elas, Pai. Nada passa desapercebido aos teus olhos, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cura nossa alma, Deus. Restaura o que foi quebrado no silêncio. Trata as feridas que nasceram da dor, da rejeição, do medo, do abandono. Se nós pecamos, se nós nos calamos, se nós nos isolamos, leva-nos com a tua graça. Lava-nos e purifica-nos com o sangue do Cordeiro. E renova-nos por dentro. Tu és o Deus que levanta da cama, da enfermidade, que transforma o leito da dor em lugar de cura. Eu sou prova viva disso, Pai. Tu és um Deus que devolve dignidade, esperança, propósito, chamado. Mesmo quando nós estamos fracas, Tu nos sustenta com a destra da Tua mão fiel, Pai. Aleluia. Eu declaro hoje, Senhor, meu futuro não está nas mãos da dor, nem das palavras contrárias que falaram contra a minha vida, nem das intenções do inimigo. Meu futuro está em Ti, Pai. Tu me preservas porque Te agradas de mim, não por mérito meu, mas porque o Teu amor é eterno. Tu me consolas, Tu me colocas de pé diante da Tua presença. O Senhor me sustenta para continuar. Eu louvo, eu agradeço, Senhor, porque mesmo em meio à luta, Tu permanecestes fiel ao meu lado, de eternidade em eternidade, Senhor. Que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora tomem posse dessa palavra. E guarda, Senhor, todos eles, todas elas, debaixo do Teu esconderijo. E debaixo do Teu esconderijo eu coloco toda a minha família, toda a minha parentela. E eu coloco a minha vida debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Toma posse, compartilha com seus amigos. Mais uma vez, não esquece, não é a aparência externa que Deus vê, Ele vê o teu coração. Não é a forma como eu estou vestida, eu estou de pijama, estou acordando, eu estou no meu quarto. Eu não tenho sobrancelhas, porque por conta dos tratamentos médicos, meu cabelo está cheio de buraco por conta de tratamentos médicos. Meu corpo está cheio de cicatrizes. Mas, irmãos, o meu coração, ele está intacto, sabia? Deus vê o coração, não esquece. Entrega a tua dor para Deus, porque Ele é um Deus que tem a última palavra, que cura, que trata, que preserva, que protege, que restaura, que levanta e que dá dignidade de volta. Deus te abençoe grande e poderosamente.